A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Mateus 7, 28 e 29, diz assim o texto das Escrituras. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Na versão Almeida Corrigida diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha, nada mais do que natural esse povo estar impressionado com aquilo que tinham acabado de ouvir. Não só pela palavra que o Senhor estava dizendo, mas principalmente pelo fato de que o Senhor Jesus, quando falava e quando ensinava, se diferenciava de qualquer outra pessoa. A sua palavra era uma palavra que possuía autoridade, que possuía um ensino totalmente novo, e que era reflexo da vontade do próprio Deus ao coração da humanidade. Então, quando Jesus ministrava, quando ele ensinava, pregava, se comunicava, as multidões ficavam simplesmente maravilhadas com aquilo que o Senhor Jesus estava falando e dizendo. Em certa ocasião, quando os discípulos de Emaús caminhavam e falavam a respeito do Mestre, do Messias, diziam entre si: quando ele falava, o nosso coração ficava aquecido e ardia. De fato, nós devemos levar em consideração uma mensagem que um homem de Deus possa trazer ao nosso coração, trazendo alimento, trazendo novidade do céu à nossa vida. E quando isso acontece, quando há mudanças e quando Deus fala conosco, já ficamos por si só impressionados. Já ficamos com o nosso coração cheio de louvor, e em algumas ocasiões atemorizados por conta da mensagem tão real, convictos de que Deus falou. Então saímos em louvor dizendo como Deus usou aquela pessoa para se comunicar e para falar verdades imprescindíveis à minha vida. Quanto mais imaginar Jesus ministrando, quanto mais imaginar Jesus produzindo uma mensagem, quanto mais ouvi-lo falar ao nosso coração. E por certo nós sabemos e lemos pelos evangelhos Jesus Cristo se comunicando com os homens. Para dizer e ser bem sucinto, Jesus, após ser provado e tentado no deserto, cerca de 40 dias, após esse período, o Senhor Jesus, logo em seguida, começa o seu ministério, começa a pregar. Capítulo 4, versículo 17, diz que daí em diante, Jesus começou a pregar, e a tônica da sua mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E você podia glorificar o nome do Senhor, porque esta foi a tônica da mensagem do Senhor: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. O Senhor começou então a pregar e a ministrar, e ficamos impressionados com o que o Senhor Jesus começou a ensinar. O reino chegou, e com ele toda a sua estrutura, tudo aquilo que Deus almejava na composição do seu reino, suas leis, seus princípios, aquilo que Deus queria para os seus filhos, aqueles que comporiam o reino de Deus, precisavam então entender que o reino tem uma linguagem, que o reino tem um princípio, que o reino tem uma filosofia, que o reino de Deus também tem as suas próprias leis, que diferem das leis humanas, que diferem das leis desse tempo presente ou desse mundo que jaz do maligno.
Tendo em vista, então, a implantação do reino de Deus, o Senhor Jesus começou a pregar as bem-aventuranças, marcando, definindo aquilo que o rei do reino almejava para o seu povo. E o capítulo 5, 6 e 7 é esta mensagem profunda, especial e maravilhosa a respeito das leis do reino, daquilo que Jesus estava implantando e falando a respeito do desejo de seu Pai. Então a Bíblia diz, a partir do versículo 1, o Senhor falando sobre o comportamento, aquilo que o Pai queria para os seus filhos. Então o Senhor disse assim, versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque, gente, eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, bem-aventurados e bem-aventurados. O Senhor Jesus simplesmente começa colocando perante os olhos da humanidade 8 princípios, 8 grandes verdades, pedras fundamentais na construção, na edificação de seu reino, tendo em vista o caráter de seus filhos. Você então pode imaginar ou pensar como foi para essas pessoas ouvirem mensagem tão extraordinária, que diz respeito ao reino de Deus, que fala de conduta, que fala de padrão, de um estilo de vida nunca anunciado até então. Um estilo de vida que fala a respeito da verdadeira alegria. O Senhor simplesmente foi dizendo, bem-aventurados, em latim, beatus, que vem do termo beatitude, feliz, que expressa a ideia de alegria divina, alegria perfeita. E essa alegria divina e perfeita só se encontra no reino de Deus, só se acha nele mesmo. Há de convir que todos nós que professamos o cristianismo, que aceitamos essa fé, precisamos de uma forma urgente, aprendemos a respeito daquilo que Jesus falou e levarmos isso em consideração como modelo para as nossas vidas, onde não poderemos dizer absolutamente nunca mais que não sabíamos qual deveria ser o comportamento vigente daqueles que são filhos deste grande Deus. Então o Senhor disse, feliz, bem-aventurado os pobres de espírito, ou humildes de espírito. Não é interessante o Senhor jogar luz, o Senhor trazer à tona um assunto como esse, e dizendo, o mundo pode menosprezar aqueles que têm tamanha conduta, mas do reino do meu Pai, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados. Homens ou mulheres que estão convictos de sua própria pecaminosidade diante de Deus. São sim modestos quanto ao seu autoconceito. Não são sábios aos seus próprios olhos, nem se consideram ricos ou abastados. Não ficam fantasiando de que nunca precisam de nada. Sabem qual é o seu verdadeiro lugar e não se envergonham disso.
A semelhança de João Batista, tem essa consciência, que ele cresça e que eu diminua. Estão prontamente dizendo: não sou digno de desatar-lhe as suas sandálias. É a visão que possuem por conta da grandeza que Deus possui. A tais pessoas, o Senhor lhes disse: o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurado, o Senhor diz: bem-aventurados são aqueles que, além de serem pobres de espírito, eles também têm a capacidade de chorar. São os que choram. Por certo, já derramamos muitas lágrimas em nossa vida. Alguns derramaram lágrimas de crocodilo. Você sabe por quê que a expressão popular diz lágrima de crocodilo? Talvez você nunca tenha pensado no porquê, mas a expressão vem de uma condição interessante. Quando o crocodilo, ele toma a presa, esmaga a presa entre os seus dentes, a mordida é tão forte que faz com que ele chore. Por isso se diz lágrima de crocodilo. Não é esse tipo de choro que o Senhor está falando. Não é esse tipo de lágrima. Não, são aqueles que se entristecem por conta do pecado, que lamentam diariamente por causa das suas próprias falhas, se preocupam com o pecado que tem assolado e destruído muitas famílias, muitos lares e muitas pessoas. Gemem em sua alma, pensam, falam com Deus, argumentam a respeito do assunto, sofrem profundamente por conta do pecado que tem destruído a vida de muita gente. Não se engane, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas nós louvamos o Senhor hoje à noite, porque o dom gratuito de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, e é a vida que nos oferece a vida e vida em abundância. Os que choram são os que choram. Eu não sei se você já verteu lágrimas literais pela condição de um homem, de uma mulher, por onde ele se encontra. Lágrimas. A Bíblia diz que os sacerdotes devem chorar sobre o altar, que os pais devem chorar, mães devem chorar. Vivemos uma época onde as lágrimas estão ficando raras, por conta do entorpecimento de nossa alma. Estamos tão acostumados a ouvir notícias de tragédia ao redor do mundo, que a cena muitas vezes não nos incomoda, não importa o que seja. Mas o fato é que no exato momento que estamos aqui, famílias estão chorando a perda de seus filhos, para os vícios, para as drogas. Outros, por descobrirem uma traição, estão chorando amargamente a perda da fidelidade. E agora a desconfiança é enorme. Alguns estão tendo descobertas terríveis a respeito de sua própria casa, de sua existência. Dores que nós desconhecemos. Filhos abusados pelas ruas que nós não sabemos. E o Senhor diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O livro de Apocalipse diz que chegará o dia em que Deus limpará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Possivelmente você chore pelo seu filho, pelo seu neto, por alguém de sua casa. Continue chorando aos pés do Senhor Jesus, na consciência de que um dia o Senhor enxugará dos seus olhos toda a sua lágrima. O Senhor Jesus disse: olha, bem-aventurados os mansos. Diga, os mansos. Diga, os mansos. Pessoas que tenham a capacidade, que tenham o espírito paciente e satisfeito, que dificilmente se deixam irritar, são capazes de sofrer injustiças sem guardar ressentimento, sem ficar voltando ao passado, ao ontem, por conta da dor que tiveram no ontem.
não são ressentidos, a todo momento ressuscitando um cadáver que já foi enterrado há tempos passados. Gente que tem essa graça na alma, os mansos. Eu me recordo, alguns anos atrás, quando eu precisei ao banco acertar uma conta. Não vou dizer o banco, porque senão você vai ficar bronqueado como eu naquela época, mas eu não sou mais ressentido com aquela cena que eu vou te contar. E eu cheguei ao banco, e quando eu fui entrar e passar por aquela portinha que é um detector de metal, se você não tiver na graça, meu irmão, você perde ali a bênção. Você briga com o guarda, briga com o gerente, briga com todo mundo. E tem hora que o demônio aproveita para empacar aquela porta. Que o cara aperta, mas não libera. E eu fui no banco, e eu tinha vindo de uma viagem internacional, e eu tinha comprado uma bota, que no bico tinha um metal, e eu resolvi ir no banco aquela bota. Então, quando eu fui entrar com aquela bota, deixei tudo do lado de fora, chave, celular, e quando eu entrei, pá! E o guarda olhou para mim com aquela cara como se eu fosse um malfeitor, um bandido, um assaltante, aquela coisa horrível. E ele olhou, eu olhei, o que está olhando? Gostou não? O senhor pode voltar, mas eu já pus tudo ali. Mas a porta não está abrindo. Então eu dei aquele espaço para trás e fui de novo, e não tinha um que fizesse. E aí ele me disse, olha, não dá para liberar o senhor. Mas como que não dá? Chama o gerente lá, ele me conhece. A porta está travando, e só libera quando não trava. Qual que é o seu problema? Eu disse, olha, minha bota tem metal, então tira a bota. E o abençoado aqui fez o quê? Tirou a bota. Então eu pus a bota de lado. E quando eu fui entrar, a porta travou. E aí, aquela cena lá fora, e eu já comecei a perder a boa. E eu disse, e agora o que falta? Mas não libera. O senhor tem mais algum metal? Ô amigo, eu não tenho mais nada. Então eu disse, olha, vou tentar de novo. E a cena foi muito cômica. Porque quando eu saí, eu falei, Jesus, não é possível. Tem algum negócio no ar aqui, eu sei lá o que, algumas partículas de metal, algum negócio não é possível. E aí a cena foi assim, eu vou te mostrar como foi. Eu saí e estava ali, eu vim assim, ó, desse jeito, ó. Andando pelas nuvens. E o povo assistindo, e eu vim desse jeito. E o guarda olhando, e os funcionários olhando, e eu dando aquelas voadas, e tentando entrar no banco. E quando eu vim assim, Karate Kid, a porta travou. Meu irmão, depois desse mico miserável, pastor Guiar, meu pastor Amado, diz assim, os pregos da cruz que a gente foi crucificado com Jesus, de quando em quando estão frouxos. Ele solta e você desce da cruz. Então aquele dia eu já tinha descido faz tempo. E se os pregos estavam frouxos, eu estava com a cruz carregando já. Meu irmão, o negócio esquentou. E o funcionário veio e ficou bravo. Eu falei, cara, faz uma hora que eu estou tentando entrar no banco, você não viu não? E quando eu entrei, aquela pressão que a gente quer fazer, que nós somos bacana, que você conhece quem eu sou, que eu não sou, aquela coisa doida. Eu vou ligar para o meu advogado agora. Agora deixa eu te dizer para você, sabe quem era meu advogado? Pastor Alexandre Zanata. Meu irmão, ligo para ele. Doutor, meu amigo, né? Doutor, olha, eu estou aqui, expliquei. E ele lá, E eu, Samara, você está ouvindo? Estou! E ele disse assim, calma não, tem que resolver, você tem que vir aqui processar. É agora, calma não. E ele disse, santo varão, você é um servo de Deus, calma. E essa calma que ele foi falando, foi entrando na alma. E eu olhei a minha volta, comecei a olhar, falei, Jesus amado, que espetáculo horroroso. Que coisa terrível. Como é feio, meu irmão. E ele diz, calma. A Bíblia diz, meu irmão, bem-aventurados mansos. Aquele dia eu aprendi muito com o pastor Zanata. Manso. E a mansidão dele
produziu na minha vida? Arrependimento. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, querido. Moisés foi um homem manso. Jesus Cristo foi um homem manso. O adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado. Se refere ao poder sobre controle. Gente que tem o poder sobre o controle, firme. A tais pessoas o Senhor disse: chegará o dia em que eles reinarão sobre a terra. O dia em que você será honrado e você reinará sobre a terra. Diga para quem está perto de você: cultive esse espírito paciente, satisfeito. Não se irrite, querido. Seja manso. Não produza um espetáculo horroroso na sua vida. Horroroso. Onde você acha que a justiça está sendo feita, mas o povo está rindo de você, daquilo que você está produzindo. Olha, Jesus chamou de bem-aventurado também os que têm fome e sede de justiça. Desejam, acima de tudo, ter a mente de Cristo. Seu objetivo maior, sua busca incessante é por um viver santo. Um dia acordarão revestidos à semelhança de Deus e serão satisfeitos. Jesus chama de bem-aventurados misericordiosos. Diga, misericordiosos. São aquelas pessoas que têm compaixão de todos que sofrem, seja por causa do pecado ou de adversidades. Desejam sempre suavizar tais sofrimentos, praticam boas obras, esforçam-se por fazer o bem. Misericordioso. Gente misericordiosa. O Jesus estava ensinando, porque naqueles dias a lei era olho por olho, dente por dente. Era no fio da navalha a lei. E o Senhor vem e diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Livro de Provérbios diz: quem dá alívio aos outros, alívio vai receber. Alívio vai ter da parte do Pai. O Senhor diz: bem-aventurados, versículo 8, os que são limpos de coração. Pode ser que para a sua vida, para a sua ótica de vida, você esteja muito mais preocupado com a sua vida exterior, com aquilo que as pessoas veem em você, e por conta disso você desenvolve um comportamento, você usa um tipo de roupa, você compra um tipo de produto. Então veja, que Jesus está dizendo que as pessoas que são limpas de coração, elas almejam uma santidade interior, não estão tão preocupadas só com a aparência externa, elas se esforçam para manter um coração puro, a mente limpa, isenta de qualquer pecado, perante Deus, um Deus que conhece todas as coisas. Por certo, nós conhecemos a palavra e sabemos quando Deus falou a Samuel, dizendo a ele: o homem vê o que é exterior, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Por conta disso, seu coração tem que ser limpo, porque Deus vê. Deus vê o que se encontra lá dentro, e não há como esconder perante os olhos daquele que tudo sabe. Os maus pensamentos, os desvios de comportamento, aquilo que ofende o coração do Pai. Bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados pacificadores. Pergunto para quem está perto de você: você tem produzido muita guerra? Você tem procurado muita encrenca? Muita briga? Olha, gente,
Como tem gente que gosta de uma encrenca. Parece que é um imã que atrai tudo quanto é confusão. Quando tem a confusão, está para o meio. Se mete em assunto que não tem que se meter. Se envolve com palavra que não pertence. E quando está tudo na bênção, provoca algumas confusões por aquilo que fala e vive e perturba. O Senhor diz, bem-aventurados pacificadores. Gente que exerce a sua influência pessoal a fim de promover a paz, a fim de promover o amor. Tanto em particular como em público, em casa ou fora de casa, não importa, se esforçam para que todos os homens se amem mutuamente, ensinando o evangelho que diz, o cumprimento da lei é o amor. Tais homens ou tais pessoas são conhecidas como filhos de Deus. Não é o oposto, nós achamos que filhos de Deus são aqueles que causam confusão, não. O Senhor diz, os pacificadores são conhecidos como filhos de Deus. Gente que promove a paz, gente que quando o combustível está aceso não traz mais lenha, gente que quando a fofoca vem, ele extingue o poder da maledicência, gente que quando oferece uma mão, oferece com uma intenção de promover uma guerra, gente que quando faz um comentário, ele é capcioso, ele é depreciativo, ele é ruim, ele não promove a unidade que o Pai tanto almeja de cada um de nós. E quando falamos sobre cada situação como essa, nós já nos encontramos nesse estado em determinada ocasião. Mas que hoje à noite a gente aprenda de uma forma definitiva, o Senhor tem paixão e apreço pelos pacificadores. Os pacificadores. Então diga para quem está pertinho de você, a partir de hoje, você é um promotor de paz. Diga, você é um promotor de paz. Você é um juiz de paz. Você é uma pessoa que vai promover paz onde você vai passar. Paz ao coração dos homens perturbados. Paz ao coração das famílias desestruturadas. Paz por onde passarmos. Paz na cidade, no campo, na casa. Paz nos trabalhos novos. Paz em Campo Limpo Paulista. Paz e paz e paz de todos os aspectos. Nós somos conciliadores. Temos uma palavra de conciliação nos nossos lábios, como se o Pai falasse por nosso intermédio. E você podia glorificar por ser filho de Deus e ser promotor da paz. Eu sou um promotor de paz. Onde eu chego, onde eu falo, Deus vai me dar essa graça de quando falar, não ser falar para desconstruir, para destruir, falar para trazer a luz à unidade, trazer a luz à perfeição, trazer a luz a paz que o Pai tanto almeja. E você podia dizer aleluia hoje à noite, querido. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado ou felizes são aqueles também que são perseguidos por causa da justiça. Você em algum momento de sua vida já foi perseguido por conta do evangelho? A minha avózinha, que está prestes a partir, vovó, já está bem velhinha. Ela é de uma época em que se convertesse, a cidade, por conta de ter um líder religioso, ordenava que não se vendesse mais nada. Não podia alugar, não podia vender. Tratava com desprezo. A família não aceitava, porque o padre baixava a sua ordem, a sua regra. Vovó é dessa época. A minha mãe frequentou a escola, e ela é de uma denominação em que o dogma não podia cortar o cabelo. E mamãe frequentava a escola, porque não cortava o cabelo, as amigas diziam, essa é crente, não pode andar com ela. Olha o cabelo dela, é crente, e nós não aceitamos crente. Nós viemos de uma época, meu irmão, que não era status algum dizer que era cristão, como hoje alguns artistas têm por entendimento. Agora eu sou evangélico, mas é um evangélico só de palavra e não de atitude, que não condiz com a realidade da fé e com aquilo que o Senhor ensina, que não há mudança de vida. Porque quem é filho de Deus, as leis estão escritas, tem que ser por aqui, não basta aceitá-lo, tem que desenvolver a salvação, tem que ser como Ele é, perfeito como Pai. Então veja, nós sabemos muito bem
as muitas perseguições que já sofremos. Na escola mesmo, quando a gente ia, ou lá no bairro onde morávamos, por ser cristão, os nossos amigos zombavam e tiravam sarro. Olha o crentezinho, olha lá, olha o crentezinho. Ele é muito certinho, olha lá, olha lá. Ele não fica com menina nenhuma, ele é certinho, é puro, olha aí, é assim, né? Olha lá, não sabe o que é a vida. Carrega a Bíblia, aí Bíblia, debaixo do braço, desodorante, tudo essa conversa. Dentro da própria casa. Meu primo que hoje é pastor, porque Deus teve muita misericórdia, mas ele caçou e zombou demais da gente. E Jesus disse, é esse aí que eu quero. E hoje ele é pastor. O Senhor disse, olha, os perseguidos por causa da justiça, aqueles que são alvos de zombaria, de risos, desprezados, abusados, somente porque se esforçam por viver como verdadeiro filho de Deus. Esses bebem do mesmo cálice que Jesus bebeu, mas eles têm um grande galardão nos céus. Feliz os perseguidos por causa da justiça. 8 grandes verdades que o Senhor Jesus nos ensina em seu sermão, que é o Sermão do Monte, que são colocados perante os nossos olhos. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que são limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça. De fato, o que o Senhor desejava e deseja para cada um de nós é restaurar plenamente em nós a imagem de seu Pai, perdida por causa do pecado. Por isso que no meio do seu sermão, o Senhor Jesus disse com muita propriedade o que deveríamos fazer e ser. Capítulo 6, versículo 48, o Senhor Jesus disse, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sede perfeitos, o padrão é esse é o padrão do reino. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E se de fato nós almejamos essa perfeição, ser como o Senhor é, cidadão do reino, com propriedade, pertencentes a um reino que tem um rei, que tem um senhor, nós precisamos então aprender aquilo que o reino deseja de cada um de nós. Nós olhamos e aprendemos alguns princípios, eu quero entrar neles rapidamente. Em primeiro lugar, querido, tanto eu como você, nós aprendemos que o mundo em que vivemos, ele está em franca oposição aos ensinamentos de Jesus. O mundo jaz do maligno, é o seu sistema. Não vai favorecer o jovem que quer ter uma vida santa. Não vai favorecer o casal que quer ter um leito sem mácula e sem mancha. Não vai favorecer um profissional que escolheu ter uma regra de conduta ilibada na sua profissão. Não vai favorecer o estudante que chega na faculdade com uma paixão enorme pelo Senhor e ouve um bocado de teoria dizendo que Deus não existe e que nós somos fruto de uma evolução que vem desde a época de um primata. Não vai favorecê-lo. O mundo não vai favorecê-lo. O Senhor estava dizendo, olha, você tem que compreender, entender que o mundo está em contradição, em franca oposição àquilo que o Senhor ensinou. E enquanto Jesus estava exaltando qualidades quase que esquecidas e perdidas, para não dizer perdidas da humanidade, o mundo ao longo do tempo vem reafirmando cotidianamente, olha, você tem que ser orgulhoso em sua vida, você tem que ser uma pessoa que não perdoa o seu próximo, você tem que ser uma pessoa prepotente, com espírito de exaltação, com ausência de amor, egoísta, que pensa em si mesmo, que não tem consideração para com os bons, que usa a sua vida como instrumento de patrocínio das trevas e não da luz. E o Senhor Jesus dizendo,
Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, aqueles que têm sede de justiça, e os perseguidos. O mundo não vai nos favorecer, o mundo jaz do maligno, mas a grande alegria de cada um de nós foi a palavra que o próprio Senhor falou a respeito desse mundo, com o seu discurso arrogante e prepotente. O Senhor Jesus disse de forma definitiva: eu venci o mundo. Não há razões nenhuma para que eu e você fiquemos preocupados com o discurso do mundo, tendo em vista que o Senhor do nosso reino, o Senhor que morreu por cada um de nós, venceu o sistema, venceu o mundo, e se Ele venceu, você também pode vencer, amado e precioso irmão. Em segundo lugar, importante você pensar e entender que Deus nos chamou para vivermos um estilo de vida que difere do mundo. O mundo não só tem toda essa estrutura organizacional que jaz do maligno, e onde Paulo disse que a nossa luta é nas regiões celestiais. Não, Deus fala sim para que tenhamos consciência, mas nos convida também para um modelo de vida distinto do mundo. Eu não consigo compreender a conversão que não muda a vida, a conversão que não tem mudança de atitude, de comportamento. Absolutamente. Olha, preste atenção, Jesus, no cerne do seu sermão, no capítulo 5, ele simplesmente disse de forma extraordinária, capítulo 5, versículo de número 13, olha só como o Senhor diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador que dá luz a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, diga boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quem tem um Pai que está nos céus hoje à noite pode dizer aleluia. Mas esse Pai nos céus está dizendo: vocês têm que ter um comportamento distinto. Vocês são sal da terra e luz do mundo. O sal, precioso e amado irmão, ele tem um sabor todo peculiar. Ele é diferente de qualquer outra coisa quando misturado com outros sabores ou outras substâncias. Ele preserva da corrupção. O sal transmite um pouco do seu sabor a tudo com que é misturado, mas ele só é útil quando preserva o seu sabor, quando ele conserva as suas características. Do contrário, perde a sua função, ele não serve. Por isso que Jesus disse: olha, se não salgar, não serve para mais nada, é inútil. O sal tem um sabor peculiar. Vós sois o sal da terra. Esse mundo não entrou em tragédia, não se corrompeu mais do que está corrompido, e não se autodestruiu nas suas próprias atitudes, porque a igreja de Jesus Cristo ainda está presente nesse mundo, e ela salga essa terra, ela preserva ainda. Por conta disso, mas quando a igreja partir, meu irmão, o que será dessa humanidade? O Senhor diz: vocês são a luz do mundo. Você podia olhar para quem está pertinho de você: você é uma luz extraordinária. Você tem um brilho maravilhoso, meu irmão. Você tem um brilho incessante. Você tem um brilho extraordinário. Você é luz do mundo. A propriedade da luz é ser totalmente diferente das trevas. Você já viu se dá para ter comunhão entre luz e trevas? Absolutamente. Uma pequena centelha numa escuridão já provoca luminosidade. Isso significa que se você é uma pequena luz, onde você chega, numa reunião, onde quer que seja, e as trevas estão presentes, a sua presença irradia luz e todos veem.
porque vocês são luz do mundo. A luz tem propriedade, ela fertiliza o solo, ela trabalha como agente de fotossíntese, enfim, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem luz, o mundo estava em perfeita treva, seria um vazio sem fim. Por isso que é importante você entender o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me encontrar jamais andará em trevas. Luz, com essas duas figuras, ilustrações do Senhor, sal e luz, o Senhor queria nos ensinar princípios extraordinários. Ele queria dizer que precisa haver algo de diferente em nossa vida, em nosso caráter. Se desejamos, de fato, se reconhecemos que somos pertencentes a Cristo, o Filho de Deus, então jamais podemos pensar, tensionar e imaginar que a nossa vida deve ser uma vida de desocupado, sem função, absolutamente, pensando e vivendo como fazem as demais pessoas, passando ao largo da história, numa grande multidão sem produtividade. Luz produz algo diferente. Então, se temos a graça divina, então ela precisa ser vista. Se temos o Espírito Santo, onde estão os frutos? Se temos uma religião salvadora, deve haver diferença de hábitos e preferências. Se somos filhos e temos a imagem do Pai gerada em nós, o nosso comportamento tem que ser distinto do mundo, de sorte que quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía agora é santo no procedimento, no trato, no linguajar, na mente, na alma. Quem falava da vida alheia com razão ou sem razão, não fala mais. Quem antes ia onde queria, sem dizer que tem que prestar conta, entrando em bordéis, enganando e sendo enganado por conta do próprio trabalho, porque tu achas que Deus não sabe que você de quando em quando abre umas baladas e vai para uns cantos porque tua mulher, tua família não vê. Mas Deus vê teu coração e sabe onde você vai. E conhece cada passo nosso. E filho tem que ter um comportamento distinto aonde esteja e aonde vai, porque é luz. E se você é filho, então seja luz e não seja trevas. O Senhor estava dizendo que o cristianismo verdadeiro não é de linguagem, é de vida prática. Não é só de se proferir. Eu vou à igreja do Nazareno e o pastor Dimar, meu pastor. Meu irmão, não diga que eu sou seu pastor se você frequenta lugares que não deve frequentar. Não sou seu pastor. Porque você não pode dizer que é crente cristão, enlameando a fé e o evangelho, e quem deseja andar com a vida direita e santa perante o Senhor. Você pode dizer que você ama, que você frequenta e que o pastor é internacional e bacana. Porque se falar que não é, vou orar para cair 2 raios, porque um já foi antes. Luz, vocês são sal da terra, luz do mundo. Quem é que falou isso, gente? Quem foi que disse isso, gente? Foi Jesus. Foi o Senhor. O Senhor disse: olha, eu estou chamando vocês para um viver diferente. Por onde vocês passarem, aos confins da terra, onde vocês forem, vocês são sal da terra e luz do mundo. Último lugar para a gente orar, querido. Se você almeja ser perfeito, como o Senhor é perfeito, você tem que entender que você vai passar por dificuldades e lutas, e muitas lutas. É interessante quando Jesus ele termina de falar sobre as bem-aventuranças, ele termina dizendo assim, versículo 11 do capítulo 5: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor estava dizendo: olha, parece que estava nos informando
que ao assumirmos o fato de sermos filhos do Senhor, que nós teríamos sim, lutas e provações e muitas dificuldades no lugar que nós estamos congregando, vivendo e estabelecendo o reino do Senhor. Mas você deve ter a consciência de como é maravilhoso e excepcional ser como o Senhor é. Como gera satisfação na vida e alegria na alma. Ser como o Senhor é. Hoje de manhã eu contava um pouquinho sobre Gabriel e eu quero terminar o listrando dessa forma. Deus tem dado família linda para cada um de nós. Quem pode louvar o Senhor pela casa que tem? Você podia louvar só pela casa que você tem? Pela esposa, pelo marido, pelos filhos lindos. Lindos, lindos e lindos. Deus tem dado riquezas para nós. A Manu, tempos atrás, cortou o cabelo, cortou um pedaço da franja. E agora ela não quer que chame ela mais de carequinha. Papai, está crescendo, está crescendo. Mas o Gabriel, a gente nunca imagina que o menino pode ser tão vaidoso. Mas alguns aqui na igreja são vaidosos assim, além da conta. Com o cabelo, então. Tem um aqui que, não vou dizer o nome, posso até dizer porque ele está lá com a turma, que é o Rafael. Está aqui o papai dele, o Samuca. Desde pequeno, aquele cabelo do Rafael. Você já gastou ali, meu irmão, uma faculdade só com gel. Só no gel, meu irmão. Olha o cabelo dele, meu irmão, um negócio assim. E outros que tem um quê com o cabelo. Se ele soubesse, por causa da genética do pai, tudo vai cair. Ele já ia chorar. E chorar, meu Deus, meu pai, meu avô, perdeu cedo, estou enrolado. Estou enrolado. Mas o que consola o coração é porque a Bíblia diz que Deus não permite que caia um sem a vontade dele. E se permitir é porque ele lembra sempre de você. Mas o Gabriel tem todo esse quê com o cabelo dele. Daquela idade dele, gente do céu. Ele vai lá, como hoje à noite, minha mulher sabe. Hoje à noite ele foi lá, secador. Secador. E ele tem 2 tipos de modelo no cabelo, nunca vi isso. 2 tipos de modelo. Um ele penteia tudo para baixo. Tudo, penteia tudo. E eu que critiquei alguns irmãos aqui, o cabelo que a turma copiava o cabelo do. Eu falava antes Justin Bieber, eu falava assim, né? É o tal do Justin Bieber. Cara, você é bonito, fica copiando esse cabelo horroroso, Deus me livre. Que é feio demais, gente. Pô, cabelo para frente, nunca vi esse negócio. Cabelo para mim é para trás, ué. Estou certo ou errado? Olho está aqui, nariz aqui, boca aqui, ué. A gente penteia para lá. Os caras jogam para frente o cabelo, nunca vi isso. E o Gabriel penteia, não sei onde ele aprendeu esse negócio. E lá, papai, é assim. Meus amigos são assim. E secador. E quando tem uma pontinha assim, gente do céu, vai lá na pia e molha tudo. E secador. Papai, penteia meu cabelo. Pentei, filho. E a gente penteia. E penteia de um, de outro. E a semana ele, papai, penteia meu cabelo. Filho, você já sabe, penteia você, filho. Papai, penteia meu cabelo. E eu fui pentear o cabelo dele, porque ele tem um outro modelo, que é o modelo que ele chama, modelo da onda. Modelo de onda. Papai, eu quero onda, eu quero onda, papai, onda. Filho, mas que tamanho que é essa onda? E aí eu comecei a ensinar ele que tem uma divisão no cabelo. Filho, a onda tem que ser aqui, a repartição do cabelo, a sua é aqui. Tem aqui um roda-moinho, né? Deus deu para você um euroquilão na testa aí, filho, é um negócio, entendeu? Então você tem que arrumar esse negócio. É aqui. Então esse dia ele estava procurando onde que era o meio do cabelo. Mas ele queria uma onda grande, então ele estava pegando mais para baixo, perto aqui da orelha, aqui, tentando levar para o lado de lá. Eu falei, filho do céu, tem misericórdia, filho. Você não vai na festa comigo de jeito nenhum, com essa roupa, com esse cabelo, não vai comigo, não vai mesmo. Está feio demais. E a gente vai discutindo com eles assim. Você está rindo de mim, mas você tem filho e filho em casa, né? Você dá uma roupa, ela troca, você põe sapato, ela tira. É assim, é uma luta. E está lá, papai. Aí ele vira, papai, faz uma onda, igual a onda sua, papai. A minha onda aqui, gente. Eu não sabia que meu cabelo tinha onda. Eu achava que era topete, né? Ora, a onda, papai. Aí você faz a onda. Não, papai, tem que ser grande, igual a sua. A onda, papai.
E tem que ser duas, uma para o lado de cá, uma para cá. Pai, a do senhor tem duas, por que a minha não dá para ser duas? E depois de fazer a onda, spray, para a onda não sair. Onda. Sabe, querido, o meu filho, o desejo dele é se parecer com o pai. E você quer se parecer com quem? Com quem que você quer se parecer? Você escolhe ser a imagem de quem? Jesus disse: sede perfeitos, como o Pai é perfeito. Qual é o modelo que você está adotando para o seu casamento? De quem? Do vizinho? Do fulano que faz o que quer? Do amigo? Você, querida, está copiando o modelo de quem? Da novela mais assistida dos tempos atuais? Da briga entre duas mulheres? Uma é o seu nome lá, Carminha, outra eu não sei não. Como que é o nome da outra lá? Confessa, miserável. Entrega. Entrega. E está lá vidrado. Agora é a vez da Carminha, eu trouxe pela Carminha. Ou tem o seu nome não, Joana, pronto. Eu trouxe pela Joana. E a Joana agora que vai vencer, a Joana. Ajuda aí, gente, como é o nome dela? Como que é? Nina, pronto. A Nina. E aí vem um cara maluco lá, que ficava com uma, com a outra. Uma maluquice, meu irmão. E você fica lá, é isso mesmo. É isso nada, não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a nossa vida, nada a ver com o nosso coração. E você traz esse lixo para a sua vida e começa a querer ser igual. Começa a querer praticar a mesma coisa. Acha, está vendo? E é isso mesmo. Eu quero ser como o Pai é. Quero ser perfeito como o Senhor. E você quer ser como quem? Qual é o seu modelo? O Senhor Jesus disse: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Eu quero te convidar hoje à noite para que você se coloque em pé onde você está. Para que você, à luz do que Jesus falou, você possa submeter a sua vida. E dizer de todo o coração: Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Olha, deixa eu levar você a pensar, refletir. O mundo que nós estamos vivendo está tão enfermo, e nós estamos tão acostumados com essa enfermidade, que o que é errado, nós começamos a achar que é certo. E o que é certo não tem valor mais para a gente. Mas hoje, volte o seu coração para Deus. Volte a sua atenção para o Pai. Diga a Ele: Senhor, eu quero fazer o que é certo. Eu quero ser como o Senhor é. O teu filho, ele almeja ser como você é, se você é um pai zeloso e precioso. O filho sonha: quando eu crescer, eu vou querer ser como o papai é. Eu vou querer ser um músico. Eu vou querer viajar como o papai viaja. Eu vou querer falar como ele fala. Você não acha que é uma tremenda ofensa para Deus, como você, sendo filho, menospreza ser como Ele é, e tem paixão de ser como Ele, preferências, gosto, visão. O que Deus ama, eu também amo. Aquilo que Deus se importa, eu também me importo. Onde Deus vai, é onde eu quero ir. Acima de tudo, eu quero estar com o Senhor dia após dia. Eu quero passear com o Pai. Quero falar com Ele, quero ouvir a sua voz. E quero pedir que Ele me ensine. Que Ele me ensine. De quando em quando o Gabriel pergunta: papai, o que é isso? Que palavra é essa? Papai, o que significa? Filho, isso é isso aqui, filho. Olha, é isso.
O Pai tem desejado nos ensinar e falar com a gente. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Eu queria que você levantasse suas mãos onde você está. Sabe como do filho, ele se sente acuado por uma situação? Quando ele fica preocupado pelo ambiente hostil, a primeira coisa que o filho faz é ficar segurando na barra do pai. E ele ergue os bracinhos, porque ele quer colo, ele quer proteção, ele quer estar no colo. Pai, eu preciso de colo. Talvez hoje à noite você precisa levantar os seus braços e dizer: Pai, eu preciso do Senhor, porque eu não tenho sido como o Senhor deseja que eu seja. Eu não tenho tido um comportamento distinto do mundo. Para ser sincero, eu sou igual. Mas eu quero tirar essa roupa desgastada e velha. Eu quero uma roupa nova. Eu quero o ouvido dos teus lábios. Esse meu filho estava perdido num mau comportamento, numa atitude errada, mas o meu filho voltou para casa. E eu quero me alegrar com ele. Levante as suas mãos aos céus, querido, onde você está. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos onde você está. Você podia falar com o Pai? Comece a falar com Deus onde você está, querido. Fale com Deus, querido. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Fale com o Pai. Tudo que um pai sonha é que o filho seja perfeito como ele é. Isso que o Pai quer de você. O que é que o teu Deus pede de ti? Que o ame e que ande com ele em sinceridade de coração. Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz. Considere o que Jesus falou. Considere o que Jesus disse. Considere o que Jesus anunciou. Considere o que Jesus declarou. Não foi qualquer homem, foi o próprio Cristo que disse. Leve em consideração. Bendito Pai, inspira nossa alma para sermos como o Senhor é. Inspira o nosso coração para assumirmos de fato a tua imagem e semelhança. Já recebemos a salvação graciosa das tuas mãos, mas agora queremos desenvolver a nossa salvação em ti e aprendemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ensina, nos corrige, nos exorta e nos leva, Senhor, à perfeição que só o nosso Pai possui. Nós confiamos em ti, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E temos a certeza que a nossa vida, ela será totalmente diferente. Porque se há algo que nós queremos, é sermos como o Senhor é.